Tá, mas imagina que você é o nerdão da sala e acaba conquistando a garota que você gosta. Porém, depois disso, todas começam a querer você. Talvez essa seja uma realidade diferente da sua, porém não para esse camarada. E aí pessoas, como vocês estão? Cá estou eu para mais um vídeo sobre manhwas da internet. E como eu sempre faço, muito obrigado aos mais de 17k, bom, ao menos quando eu tô gravando esse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já considera se inscrever e bora bater a nossa meta de 20k. E claro, se você quiser a continuação, deixa muito like e comenta a parte 2 aí nos comentários. E não se preocupa que vai ter a continuação de outras obras também. É isso, bora pro recap. A história se inicia com Su-hee, que no caso é uma das protagonistas da história, sendo desenhada por Chan-woo, que é o nosso nerdão conquistador. Ela reclama do fato dele estar com um olhar assustador para ela. O nosso prota diz que ela que pediu para desenhá-la, e que bom, seria difícil de desenhar sem olhá-la, já que é meio que necessário. Porém, Su-hee diz que já tinha o avisado para desenhá-la de frente e não de perfil, da forma que ele estava fazendo. Mas o nosso prota nerdão não perde a iniciativa e diz mesmo que baixinho que acha ela muito bonita de perfil, e só isso já foi suficiente para deixar a guria toda envergonhada. E agora só faltava os olhos para finalizar, mas Su-hee estava tão vermelha que não conseguia nem olhar na cara dele. Ele continua insistindo para ela virar o seu rosto, mas ela não estava conseguindo tancar e resolveu correr para o banheiro. E fazer um simples desenho estava bem difícil com aqueles dois, já que estava rolando um climão danado, e pelo visto estava até mesmo atraindo outras garotas para ele. Na sua mesa, Jung-ah pergunta se ele estava desenhando de novo e pede para ver o seu desenho. Chan-woo diz que estava desenhando a Su-hee. Ela pergunta o porquê e o prota fala que era pro seu Insta, e com isso ela lhe pagaria um sanduíche. Jung-ah fala que aquele desenho não estava nada parecido com ela, porém o protagonista diz que acha ela muito bonita, o que deixa Jung-ah interessada nesse assunto e pergunta se ele pode ir desenhar também, mas no caso ela daria algo bem melhor que um sanduíche. O maluquinho ficou pensando em McDonald's, mas nessa hora Su-hee volta do banheiro e com a cara de quem não queria muita conversa, pede para Jung-ah sair da sua cadeira imediatamente. Porém, dois brutamontes chegam dando ideia nela agora. Aparentemente, eles eram os gados da Jung-ah. A própria fala para eles não se estressarem e diz para Su-hee que esse papinho de desenho pro Insta era conversa pra boi dormir, e o que ela queria mesmo era ficar de papinho com Chan-woo. O prota diz que queria desenhar por conta própria e olha para o nerdão. O moleque era bem atrevido e ainda pede para ela se sentar, que ia continuar a desenhando, e deixa a Jung-ah falando sozinha. Su-hee fica toda envergonhada, mas aparentemente tinha gostado, e até o pergunta se ele está livre depois da aula, mas o Chan-woo diz que não estava, pois iria jogar, o que deixa ela pistolaça e pede para esquecer. O maluco era Sigma. No dia seguinte, um calor infernal estava no ar, e Su-hee pede para ele não chegar muito perto, pois ela estava bastante suada. Nessa hora, uma dúvida veio à sua cabeça, se talvez fosse melhor vir para a escola de saia, mas ela estava mesmo era com o nerd Sigma na cabeça, e resolveu perguntar a ele o que ele preferia, se era saia ou calça, mas o Chan-woo já manda logo na lata que ela ficaria boa nos dois. A mina virou logo a cara. O prota estranha esse comportamento dela e pergunta o porquê ela estava ignorando, mas a garota estava mesmo era derretendo de vergonha, e para variar, mais uma menina chega no protagonista, e dessa vez era a Da-siu, a presidente da classe, que apesar de tudo tinha uma pequena condição: ela transpirava demais e estava constantemente suando. Ela pede 1 minuto do Chan-woo e se eles poderiam conversar, mas o prota fala que já está conversando com Su-hee, e como sabemos, ela era pouco ciumenta, e se aproveitando da condição da presidente, ela já dá uma zoadinha com a sua cara, pedindo para deixar eles em paz. Da-siu diz que era rapidinho, e Chan-woo acaba aceitando, o que deixa a Su-hee com a cara de deprimida e sai novamente em direção do banheiro, o que deixa o prota bastante confuso. E agora só os dois, ele pergunta o que é que ela queria falar, então ela pergunta se ele vai poder mesmo ficar depois da aula, e mais tarde, depois de aceitar o convite, Su-hee não queria nem papo com ele, e a cara dela já dizia tudo. Ela não estava nem um pouco feliz com aquela situação, e Chan-woo percebe que tem algo diferente com ela hoje, mas cruzando seu caminho, a presidente vem na direção do protagonista, e até mesmo soltou seus cabelos, que claro, fez o prota perceber. Ela pergunta se ele havia gostado. Chan-woo diz que mais ou menos isso. Enquanto olha para Su-hee, ela deixa a sala. A verdade é que a presidente precisava de ajuda com a decoração da sala, e foi por isso que ela convidou o prota, que até se questiona do porquê não deixou isso claro antes, já que graças a ela, agora
agora a Su-hee estava pensando uma pá de besteira, mas na cabeça da presidente ela achava que com esse pensamento ele imaginava fazer outra coisa. Porém o protagonista disse que não era nada do que ela estava pensando. E voltando para casa no ônibus, com sua mente de apaixonada, Su-hee estava criando situações inexistentes, onde inclusive o Chan-woo estava todo envergonhado perto da Seo. Ela disse que ele não ficava daquele jeito quando estava com ela, e analisando sua bolsa, ela percebe que provavelmente esqueceu a sua carteira na sala de aula. E voltando para lá, eles finalmente haviam terminado as decorações, e tudo o que precisavam era colocar nos devidos lugares. Enquanto o protagonista cuidava da limpeza, a presidente ficou responsável de colocar as decorações no quadro. Mas vai ver, a Su-hee tinha razão de Chan-woo estar em perigo, já que do nada, da Seo pergunta se ela realmente cheirava suor. Mas para não ser mal educado, ele diz que ela cheirava bem. Então ela pergunta o que ele faria se sua namorada suasse muito. Chan-woo, percebendo o perigo, diz que pegaria muitas toalhas para ela, que fez a própria cair na gargalhada, dizendo que ele era muito engraçado. Ao mesmo tempo, ela se questiona do porquê Su-hee era tão cruel com ele e começa a falar mal dela, já que as duas meio que tinham uma treta, e Su-hee dizia que ela fedia suor. A presidente disse que ela sempre queria se achar melhor do que os outros, e com um olhar de superioridade, ela pergunta se ela não era terrível. Porém, para sua surpresa, o prota fala que ela só era muito honesta, e ele gostava disso dela. Mas atrás da porta, Su-hee escutava tudo, pois ela havia voltado para buscar a sua carteira, e Chan-woo termina dizendo que vai embora, já que os dois haviam terminado a decoração, e fala que caso ela tenha um problema com Su-hee, é melhor a presidente conversar com ela sobre isso, e a deixou com um cara de tapioca amassada no meio da sala. No dia seguinte, Su-hee estava toda contente, o que fez ele perceber. Bom, depois de ouvir o que aconteceu ontem, dava para entender. O prota fala que ela parece mais boa do que o normal, o que ela levou pro sentido amoroso da coisa, e chama ele de pervertido. E na aula, uma tarefa escolar iria ser realizada, onde os alunos precisam formar duplas. Su-hee não perde a oportunidade e tenta convidar ele para irem juntos, mas claro, ela tenta camuflar isso, tentando zoar com sua cara. Porém, Kim-woo, o amigo do prota, chega nessa hora, atrapalhando o pedido de Su-hee. Ele o convida para irem juntos, já que algumas garotas iam também. Então, eles poderiam fazer o encontro duplo, mas o que ele não contava era com a presença extremamente assustadora sentada ao seu lado, que quando percebeu, correu imediatamente para a porta da sala. Su-hee estava com muita raiva disso. É então que, aproveitando a brecha, todo envergonhado, Chan-woo resolve chamar ela para ser a sua dupla, que aceita de primeira. E à noite, naquele dia, a própria não fazia ideia do que vestir. Afinal, eles precisariam fazer um relatório sobre alguma atividade em dupla, basicamente um encontro. Su-hee fica pensando se deveria ter perguntado a ele, mas isso seria vergonhoso demais. E na porta, Su-ha, a irmã de Su-hee, queria saber o porquê de todo esse suspiro. Fazendo uma breve análise, ela deduz que a sua irmã vai sair com seu amigo desenhista da escola. E mesmo sendo mais nova, ela já teve um namorado, então podia ajudar a escolher uma roupa. E depois de um bom tempo escolhendo, chegamos no encontro. O nervosismo já começa a bater no prota, que só agora viu se tocar que isso seria o encontro. E não esconde o seu desejo de vê-la chegando em uma roupa diferente, e que não seja a da escola. E para sua alegria, ela havia chegado, e sim com uma roupa diferente, pedindo para eles irem logo. E o maluco ficou tão em choque que, em vez de pensar que ela estava linda e dizer ok, ele acabou pensando em ok e dizendo que ela estava linda, o que deixou ela espantada, mas ao mesmo tempo agradecendo. E é aí que ele se toca que havia falado aquilo em voz alta. Mas o encontro começa. Os dois vão em uma peça, e logo em seguida ele vai deixá-la em casa, que toda envergonhada o agradece por acompanhá-lo. Quando finalmente chegam nos seus quartos, os dois precisavam fazer os relatórios, mas com o climão que tava, eles nem sequer conseguiram se concentrar, e muito menos se lembram do que tinha acontecido. No dia seguinte, a presidente da sala tinha um aviso para todo mundo. Já que a primavera estava quase acabando, o dia dos esportes iria começar, o que já deixa o Ung-jin extremamente feliz, já que ele é daqueles alunos que só vai para a escola em época de interclasse. E o maluco era campeão de luta livre, e provavelmente iria ganhar tudo de novo. Porém, o amigo do prota diz que tem outra pessoa que pode ganhar dessa vez. Era uma garota chamada Sora, que havia sido transferida para lá no ano passado. E pelo visto, essa escola só tinha gente talentosa, já que ela havia corrido nos nacionais, e era uma atleta profissional. E seu amigo resolve mostrar o Insta dela, inclusive participando da maratona e recebendo uma medalha de prata. Mas só por estar com roupas de corrida, já deixou a Su-hee com uma raiva extrema, perguntando se ele precisava mesmo ficar mostrando
falando isso pra todo mundo, o que já deixa ele morrendo de medo e sai lá de perto. Su-hee vira pra Chan-woo, Ryu pergunta como ele pôde fazer isso, e se lembrando dele chamando ela de linda, diz pra ele não falar mais com aquele cara, e nem mesmo ela sabe o porquê estava dizendo isso, mas um ronco enorme estava ressoando pela classe, e esse era o Kyung-min, que passava a aula inteira dormindo, e só acordava quando alguém o chamava para a educação física, e pede para que a presidente o inscreva para tudo que é esporte possível. E como eu disse, essa escola tá melhor que os Vingadores, já que o cara era campeão de kickboxing, e mal deu tempo de se inscrever, ele já tinha caído no sono de novo, pois percebeu que a educação física não ia começar agora. E fazendo a seleção dos grupos, o Prota viu que ficaria no mesmo grupo de Su-hee, o que deixa os dois sem jeito um com o outro. O dia de esportes havia chegado, e depois de uma corrida, o protagonista estava morrendo de sede. É então que Su-hee o entrega sua água, e pede para ele não botar a boca, mas já era tarde demais. O maluco não quis nem saber, e ainda deu para o seu amigo beber também. Mas antes disso acontecer, Su-hee toma a garrafa de sua mão, e o nocauteia o moleque, o que deixa os viciados em esporte impressionados com isso. E a hora da corrida começar estava chegando, que é aquela que tem que amarrar os pés e correrem juntos. E os que chegassem primeiro ficariam revezando. Mas bom, um dos seus participantes estava nocauteado, e ele iria participar também. A sala do protagonista era o grupo de design, e ele e Su-hee seriam a primeira dupla, e em segundo seria Sora e o Kyung-min, e terceiro o Ung-jin e o amigo de Chan-woo, que estava dormindo ainda. Jung-a estranha o fato do melhor corredor estar por último, mas tudo isso era para dar tempo do Ryun-woo acordar. Nas suas marcas, a corrida começa. Ele ainda dá uma de cavaleiro, pedindo para ela tomar cuidado, pois o barulho da arma de largada era muito alto. Startando, os outros grupos assumiram a liderança, já que o nosso casal estava correndo todo troncho. O Chan-woo mesmo não estava segurando Su-hee direito, então que ele pergunta se pode colocar a mão em sua cintura, e depois disso, eles realmente começam a competir. Apesar de não estarem vencendo, ainda assim não são os últimos, e passam o bastão para a sua segunda dupla. E agora, os mutantes iriam assumir dali em diante. Começando a correr, Jung-a, como líder de torcida, mandava energias positivas. Os outros grupos logo se espantam com a velocidade que eles estavam correndo, já que os malucos estavam passando geral, e cada vez mais se aproximava a hora de passar o bastão para o Ung-jin, e também o amigo do Prota, que infelizmente ainda continuava nocauteado. Os outros participantes tiravam onda com a sua cara, mas mesmo com isso, ele parece motivado a ganhar. Enquanto Chan-woo e Su-hee ficavam impressionados com a velocidade dos dois, eles assumiram a liderança e passaram o bastão para o Ung-jin, que mesmo com sua dupla apagada, diz que vai dar um jeito de vencer, e acaba deitando Ryung e vai correr arrastando ele. Jung-a se pergunta se isso não é contra as regras, mas bom, se os pés ainda estavam amarrados, isso era permitido. E agora que ele não precisava se preocupar mais com os movimentos da sua dupla, isso ficaria ainda mais fácil para ele, mas mesmo assim não ia ser fácil. E quando estava prestes a cruzar a linha de chegada, o outro grupo acabou passando na sua frente, mas com seu pé joga o Ryung com toda a força para frente, ou fazendo assim ganhar a corrida. E indo para Su-hee e Chan-woo, os dois parabenizam um ao outro, e com o coração extremamente acelerado, até mesmo para quem estava correndo a maratona. No dia seguinte, o protagonista estava completamente acabado, pois como é apenas um desenhista, não tinha muitas aptidões físicas. É então que Su-hee, percebendo isso, avisa ao professor que ele está doente, e o pede para acompanhá-lo até a enfermaria. E mesmo dizendo que estava bem, dava para ver pela sua cara que o Prota estava só a capa da gaita, e calando a sua boca, ela o leva até lá. Ryung, vendo isso, pergunta a Jung-a se caso ele ficasse doente, ela faria isso com ele também, mas ela diz que jamais faria isso, pois não ia correr o risco de ficar doente também. Ele fica meio bad vibes, pois estava com ciúme do seu amigo. Na enfermaria, Song-hwa estava em mais uma das suas visitas diárias, e ela fazia parte do clube de quadrinhos. A própria era cheia de problemas, e passava mais tempo na enfermaria do que na sala de aula. E dessa vez, aparentemente, ela acabou machucando sua perna, e quem não aguentava mais ver a cara dela era a enfermeira, que só por sua cara dava para dizer que ela amava sua profissão. Su-hee e Chan-woo chegam nessa hora, e avisa que está lá por conta de um resfriado. Então a enfermeira pede para que coloque ele em cima da cama, e pede detalhes dos sintomas. Ela diz que ontem ele havia suado muito no dia dos esportes, e talvez por conta disso havia pego um resfriado, e hoje de manhã estava com a febre muito alta. Aquela garota desenhista, ao ouvir essa voz, se toca que alguém conhecido havia chegado. A enfermeira pergunta a Su-hee qual era o seu nome, mas antes
antes de terminar a pronúncia, Songhua corre imediatamente para o corpo do prota, e até mesmo tocando seu corpo para ver como estava. Mas Suhi, ao ver isso, já era de se esperar que não ia gostar nem um pouco, e a pede para tirar as mãos dele. As duas nem sequer se conheciam, e uma pergunta o nome da outra. Songhua fala que eles são do mesmo clube, e por isso são amigos. Nesse momento, já bate a preocupação na enfermeira, já que as duas não podiam brigar, pois a enfermaria só havia 2 camas. Então, caso alguém se ferisse, uma delas teria que deitar no chão. Enquanto as duas continuam fazendo birra, a enfermeira prepara o remédio para melhorar a sua febre e pede para que Suhi dê a ele, já que provavelmente ela é a sua namorada. Isso, como já era de se esperar, fez a sua cabeça fritar. Mas Songhua entra na conversa nessa hora, afirmando que o prota não havia namorada, o que também não era mentira. Então Suhi evita puxar briga com ela, e toda envergonhada, ela pergunta se seria apenas para dar a pílula para ele. A enfermeira confirma que sim, e diz que vai escrever um bilhete para que ela possa ser liberada mais cedo, para que possa levar ele para casa. E mesmo pensativa, ela diz tudo bem, e que faria isso. Mas Songhua não aceita, e diz que ela mesma vai levá-lo. Mas como já sabemos, a sua perna está machucada, e Suhi diz que ela não vai a lugar nenhum. Indo para Shan-Woo, ela o entrega o remédio, e diz que nunca o viu daquele jeito. Vendo que ela estava se esforçando por ele, o protagonista tenta se levantar da cama, tentando dar uma de durão. Ele diz que pode tomar ele mesmo, porém Suhi fala que a enfermeira pediu para que ele repousasse, então ela faria esse trabalho. E Shan-Woo também não estava achando isso ruim. Abrindo sua boca, ela o entrega com todo cuidado, mas por dentro ela estava toda se tremendo, e de qualquer forma pede para que ele beba mais água, pois isso o ajudaria a se recuperar. E batendo um baita climão, Suhi diz que quer provocá-lo mais. Claro, isso em seu pensamento. Vendo que ele não estava melhorando, ela pede mais uma pílula à enfermeira, mas ela fala para ir na sala do professor entregar o bilhete, e quando voltar, também trazer a sua mochila. Depois de fazer isso, ela volta para lá, e trazendo também a bolsa de Shan-Woo. Depois de todos os cuidados, o prota finalmente estava de pé, e prontos para ir para casa. Songhua, vendo que eles foram embora, encurrala a enfermeira, perguntando como pôde fazer isso com ela, pois a própria tinha pedido sua ajuda para que ela pudesse ficar com o menino que gosta, que no caso era o próprio protagonista. Ela diz não saber que era ele, então com raiva, Songhua afirma que deve ser por isso que ela estava solteira, que desperta uma raiva imensa na enfermeira. No ônibus de volta para casa, aparentemente a febre havia passado, então Suhi pergunta se ela realmente poderia deixá-lo em casa, e o prota fala que estava tudo bem, já que não tinha ninguém lá. Depois de saber disso, a cabeça de Suhi explode, pois mesmo sabendo que não havia ninguém em casa, ele ainda queria ficar sozinho com ela. A sua parada havia chegado, então os dois descem do ônibus. Lá o Shan-Woo diz que caso ela não queira, não precisava o levar até em casa, mas ela diz que estava tudo bem. E no caminho, ela pergunta se os seus pais estão no trabalho, e o protagonista confirma, e ainda diz que a sua irmã estava na escola. Ao chegar de frente para sua porta, ele novamente a agradece por tudo, e com o rosto vermelho, ela diz que ele está devendo um a ela, mas antes de ir embora, ele resolve a chamar para entrar e pergunta se não gostaria de tomar alguma coisa. E antes dela responder, a sua irmã abre a porta, interrompendo eles dois. Vendo que ela está em casa, eles se despedem imediatamente, e o plano tinha sido cancelado. Sua irmã o questiona o porquê ela estava indo embora, então o prota fala que era tudo culpa dela, e queria saber o que é que ela estava fazendo em casa nessa hora. No dia seguinte, a presidente anunciava que a viagem escolar iria começar, e vendo os panfletos suados entregues por Daseul, os alunos viram que o lugar ainda não tinha sido decidido. De qualquer forma, Suhi parecia diferente com o prota. É então que ele do nada decide chamar ela para tomar uma bebida, e desviando seu olhar, nem mesmo ele sabia o porquê tinha falado aquilo, mas ela por dentro não imaginava que ele iria tomar a iniciativa, e nem mesmo conseguia o encarar de tanta vergonha, e forçou a sua cabeça sobre a mesa. Ele pergunta se ela estava bem, e com a testa vermelha diz que estava tudo de boa, mas ao fim da aula, ela se levanta e vai embora, se ao menos cumprimentar o protagonista, que fica se questionando se não deveria ter falado aquilo. Uma notificação em seu celular chega nesse momento. Era sua irmã, falando que precisava de roupas novas, então ele precisava acompanhar na estação. Como não tinha escolha, ele resolve ir. Ao chegar lá, percebe que a sua irmã estava com uma amiga, e se aproximando, ele vê que ela se parece muito com Suhi quando era mais jovem, que já era de se esperar, já que a mesma era a sua irmã. Porém, o Shan-Woo não sabia disso, e depois de fazer as compras, os três se sentam em uma mesa, e as duas começam a conversar sobre coisas de garotas. Porém, a irmã de Suhi começou a contar uma história muito
muito estranha, e no meio de um papo onde zoavam de garotos. Ela disse que um cara doente que estava sentado ao seu lado teve que ir à enfermaria, então ela resolveu acompanhar, e também o levou até em casa, e ao chegar lá, ele a chamou para tomar uma bebida. Como sabemos, essa era basicamente a história de Suri e do Prota, e olhando para ele, o cara já estava quase indo de base vendo aquela história. Sua irmã diz que Shan-woo era um ótimo desenhista, e fazia isso por dinheiro muitas das vezes, e analisando seu uniforme, ela percebe uma semelhança com o de sua irmã, e acredita que talvez ele seja o tal desenhista que ela vive falando.